Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer estar com você e hoje nós vamos ler juntos o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito pelo seu discípulo João, lá no capítulo 6, versículos do 52 até o 59. Vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Assim como tudo o que você ingere dentro do seu organismo se torna você, necessariamente falando, porque os nossos alimentos são transformados em macronutrientes absorvidos pelo nosso organismo, começando pelo estômago e no intestino, e tudo aquilo que nós consumimos se torna um como nós. Hoje a dinâmica desse evangelho que Jesus vem trazer para nós é para fazer nós entendermos bem intimamente o que ele quer dizer. Às vezes você pode estar imaginando o seguinte: como que pode aquele que consome a carne de Jesus, o sangue de Jesus, se torna um com ele e ele permanece nessa pessoa? É justamente por isso. Jesus aqui hoje ele fala que o corpo dele é verdadeira comida e que o seu sangue é verdadeira bebida. Porque quando nós consumamos o sacrifício de Cristo lá na cruz, é então que nos tornamos um com Ele. Jesus utiliza aqui da analogia, usando metaforicamente que a carne e o sangue dele é pão e vinho. Por que ele diz que se tornamos um com Ele e Ele permanece em nós? Quando consumimos a Eucaristia, o pão, sacrifício para Deus, que se torna corpo do seu Filho Jesus Cristo, e o vinho, sacrificado para Deus, que se torna o sangue do seu Filho Jesus Cristo, esse alimento, ingerido por nós fisicamente, se torna um conosco, porque começa a fazer parte da nossa célula, e espiritualmente, o nosso espírito se torna semelhantemente e reconfigurado ao Espírito de Jesus. Existe até um versículo na Bíblia que diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso acontece por causa do que Jesus fez e não pelos nossos esforços. Então, nessa época, Jesus transmitia essa mensagem para as pessoas da época dele. Mas imagine só, se há 2000 anos as pessoas tinham um conhecimento muito mais, digamos assim, retrocedido do que nós. Hoje temos a internet, inteligência artificial, smartphone, tudo disponível. A nossa linguagem ficou mais fácil de entender o que é algo simbólico, o que não é. Imagina as pessoas daquela época, que tinham uma linguagem talvez um pouco mais restrita. Se hoje, para nós, acaba sendo um desafio interpretar as Sagradas Escrituras, imagina para eles. Imagina para aquelas pessoas tendo Jesus frente a frente, ouvindo ele falar aquilo. Alguns deveriam pensar: esse cara deve ser um canibal? Como nós vamos comer a carne dele, beber o sangue dele? Mas hoje, graças a Deus, temos a consciência, a interpretação e a inteligência para entender que o que nós consumimos, Eucaristia, sangue de Cristo, o vinho, é o próprio corpo e sangue do Senhor, que se une a nós materialmente nas nossas células e se une a nós espiritualmente, transformando, renovando e novamente nos fazendo a imagem e semelhança do Deus vivo. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo, assim como tudo que consumimos se torna um conosco quando consumimos o corpo e o sangue de Cristo, nos tornamos a sua imagem e semelhança novamente.
que você possa partilhar essa mensagem, que é alimento espiritual para a mente humana e o espírito humano. Assim, mais pessoas se aproximarão de Deus e buscarão entender os mistérios que Ele deixou revelado para nós nas suas sagradas Escrituras. Eu desejo que a graça de Deus te abençoe, fortaleça hoje e sempre. Um forte abraço em você e até mais!